Capítulo 9. Qual é a estatura da gente? São gente bonita de corpo e estatura, homens e mulheres igualmente, como as pessoas daqui. Apenas são queimados do sol, pois andam todos nus, moços e velhos, e nada absolutamente trazem sobre as partes pudentas, mas se desfiguram com pinturas. Não tem barba, pois arrancam os pelos com as raízes tão pronto lhes nascem. Através do lábio inferior, das bochechas e orelhas, fazem furos e aí penduram pedras, e o seu ornato. Além disso, ataviam-se com penas. Capítulo 10. Com o que cavam e cortam, quando não obtêm dos cristãos machados, facas, tesouras e outras mercadorias similares. Antigamente, antes de lhes virem os navios à terra, empregavam os índios uma espécie de pedra preta azulada na fabricação de cunhas, e ainda o fazem em muitas regiões que não são procuradas pelos navios. Afiam a borda mais larga da pedra. Estas cunhas têm mais ou menos 1 palmo de comprimento, 4 dedos de largo e 2 de espessura. Algumas maiores, outras menores. Tomam então uma pequena vara, dobram-na por sobre a cunha e amarram-na com embirra. A mesma forma tem também as cunhas de ferro que lhes dão os cristãos, em algumas povoações. Aí, porém, arranjam o cabo de outra maneira, perfurando o pau e enfiando a cunha no buraco. Isto é o seu machado, com o qual racham. Pegam também dentes de porco do mato, afiam-nos no meio até aguçá-los, e amarram-nos entre 2 pedaços de madeira. Com isso, aparam suas flechas e arcos tão roliços quanto se fossem torneados. Por fim, empregam o dente de um animal que é chamado paca. Afiam bem este dente na ponta, e quando tem alguma moléstia que lhes vem do sangue, arranham com ele o lugar que lhes dói. Isto faz brotar o sangue, sendo esta a sua maneira de sarjar. Capítulo 11. O que os selvagens comem como pão e como plantam e preparam as raízes de mandioca. Quando querem plantar, derrubam as árvores do lugar que para isso escolheram e deixam-nas secar por cerca de 3 meses. Então lhes deitam fogo e queimam-nas. Depois fincam as mudas da planta de raízes que usam como pão, entre as cepas das árvores. Este vegetal se chama mandioca. É um arbusto de 1 braça de altura e que cria 3 raízes. Quando querem prepará-las, arrancam os arbustos, destacam-lhes as raízes e enterram de novo os pedaços das hastes. Estas pegam e se desenvolvem tanto em 6 meses que podem ser utilizadas. Preparam a mandioca de 3 modos. Primeiro, trituram sobre uma pedra as raízes totalmente, em pequenos grumos, extraindo o suco com uma cana, feita de casca de palmas e chamada tipiti. Deste modo se torna seca a massa, que depois passam numa peneira. Da farinha fazem bolos fininhos. A vasilha na qual secam e torram sua farinha é feita de barro queimado e tem a forma de uma grande travessa. Segundo, tomam as raízes frescas, deitam-nas na água, deixando-as aí apodrecer. Retiram-nas então e secam-nas na fumaça sobre o fogo. Chamam a estas raízes secas carimã. Conservam-se por muito tempo. Quando os selvagens querem utilizá-las, esmagam-nas em um almofariz de madeira. Isto dá uma farinha branca. Com ela fazem bolos que se chamam beijus. Terceiro, tomam mandioca bem apodrecida. Não a secam, mas a misturam com seca e verde. Obtêm assim, torrando, uma farinha que se conserva perfeitamente 1 ano. É boa também para comer. Chamam-na uitã. Preparam também uma sorte de farinha de peixe e carne do seguinte modo. Assam a carne ou o peixe na fumaça sobre o fogo, deixando-na secar de todo. Desfiam-na, torram-na de novo depois ao fogo, em vasilhas queimadas para tal fim, e que chamam inhepoã. Esmagam-na após em um pilão de madeira e, passando isto numa peneira, reduzem-na à farinha. Esta se conserva por muito tempo. O uso de salgar peixe e carne nem o conhecem. Comem a tal farinha junto com a de mandioca, e isto tem muito bom gosto.